a nossa prova ela vai ser baseada nesse exercício também, para prestar atenção aí no que eu vou corrigir, que eu vou colocar questões parecidas, entendeu? Dessa lista que eu vou corrigir agora, né? Fora o outro conteúdo que eu dei, né? Ontem, essa semana. Então, a prova que vocês vão fazer vai ser dessa semana que a gente começou para em diante, entendeu? Adiante. Certo? Então, ontem nós trabalhamos o tema soluções, né? O que eu vou querer que vocês saibam, aquela classificar soluções sólidas, líquidas, gasosas, né? E aquela parte de concentração que nós vimos ontem. Tá? Já tem gente entrando aí, deixa eu receber o pessoal, porque a gente combinou 6h30, mas o pessoal entra depois. Bora lá. Então, ontem nós falamos o que é uma solução, a classificação. Quem assistiu a aula, ao vídeo, né? Viu que eu trabalhei ontem, né? Quem ficou até o final também. Aí, então, nós temos o conceito de soluções, os tipos, né? Falei sobre o coeficiente de solubilidade do material, a intensidade que o material tem que se dissolver, né, na água, a determinada temperatura, um gráfico mostrando a solubilidade do material, e trabalhei algumas concentrações importantes dentro das soluções, né? Então, aí eu coloquei umas 6 questões aqui para a gente relembrar a fórmula das concentrações, os cálculos das concentrações. Nós falamos primeiramente da concentração comum, se eu não me engano, né? Primeira concentração. Eu coloquei um exercício aqui que vai envolver aquela concentração comum. A primeira questão aqui deve envolver a concentração comum, né? E a gente pega a massa do soluto e divide pelo volume da solução. Lembra que lá, numa solução, eu vou ter dois componentes, o soluto e o solvente. O soluto é a substância que eu adiciono à solução, ao solvente, né? É o chamado disperso. Por exemplo, o sal na água, né? Você vai preparar uma solução que não tem cloreto de sódio, você vai colocar o sal, né, na água. Então, o soluto é o sal, a água é o solvente. E tudo é a solução, no caso, né? O total. Então, aqui eu tenho uma questão que vai envolver concentração comum, que a gente vai representar pela letra C, né? Essa é a primeira concentração que nós vimos, chamada de concentração comum. Aí eu falei, quando você vai preparar lá um suco, né, você coloca o açúcar na água para aquela quantidade de água. Então, o açúcar é o soluto e a água é o solvente. O solvente universal é a água, né, que solubiliza a maioria das substâncias. Então, a solução ela vai ter isso daí, essa concentração. O soluto é a substância que vai concentrar aquela solução, né? Quanto mais soluto tiver, mais concentrada ela vai estar. Então, nós temos vários tipos de soluções na natureza, soluções sólidas, líquidas, gasosas, né? Principalmente as líquidas. Aqui diz que um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é o soluto aí, né? Fórmula H2SO4. Misturando 33 gramas desse ácido. Então, meu soluto eu chamo de M1. Então, 33 gramas. Em 200 ml de água. Você vai colocar, né? Aí você vai imaginar, eu tenho aqui uma solução, né? Que eu vou colocar 200 ml de água, né? 200 ml de água, tá? E você vai colocar aqui 33 gramas desse ácido. 33 gramas desse ácido, né? Com extremo cuidado, lentamente, sob agitação, e em uma capela com exaustor, né? Aquela capela que você vai manipular ácido, que é volátil, né? Aí você tem a capela lá no laboratório, vai poder
receber esses vapores na capela lá. Ao final, a solução ficou com um volume de 220 ml. Quando você colocou 33 gramas aqui dentro, esse volume alterou, aumentou um pouquinho, aumentou para 220 ml. Então, esse 220 ml é o volume da solução. 220 ml. Certo? Ao final, a solução ficou com esse volume, né? Ele quer saber a concentração em gramas por litro dessa solução é... Quanto é que é a concentração em gramas por litro? Então, eu tenho que determinar a concentração comum aí. Massa do soluto dividido pelo volume, né? Só que ele quer em gramas por litro. Qual é essa concentração? Qual é o valor dessa concentração? Em gramas por litro. Qual é esse valor? Então, a gente vai pegar aqui, né? Eu vou pegar a massa do meu soluto, que são 33 gramas, certo? Vou dividir pelo volume, 220 ml. Pode passar para litro, se quiser, logo esse daqui, porque ele quer em grama por litro, né? Então, o volume tem que estar em litro. Mas tem aquela regrinha no final que você transforma, que você vai relembrar agora. Aí você vai pegar, por exemplo, 33 dividido por 220. Dá 0,15. Essa divisão aí dá 0,15 gramas por ml. Certo? Só que não é a resposta. Não saiu outra, acho que deveria ter saído outra alternativa, acho que eu cortei aqui. Então, esse valor aqui, ó, 0,15 gramas, né, por ml, dividido por ml. Certo? Para cada 1 ml eu tenho 0,15 gramas. Só que ele quer saber esse valor em gramas por litro. Né? Então, eu vou pegar, multiplicar esse valor por 1000. Por quê? Ó, tem aquela regrinha lá, gramas por mililitro. Para você passar para gramas por litro, você multiplica por 1000. Bom? Então, se eu multiplicar esse valor por 1000 aqui, quanto é? 0,15 vezes 1000. Né? Vezes 1000, vai dar 150. Tá bom? 150 gramas por litro. Essa é a resposta. Aí não saiu bem aqui, devia ter a letra E, bem aqui assim, que comeu na hora que eu fui digitar. Então, a letra E, 150 gramas, né, por litro. Ele quer saber em grama por litro. Como é que poderia ter feito também? Ah, professor, poderia ter logo feito assim. Isso daqui vale 0,22 litros, né? E se eu dividir por 1000, né? 220 por 1000 dá 0,22 litros. Né? Então, ou poderia pegar, né? No caso, 33, né? Poderia pegar 33 gramas, dividir por 0,22. Aí, litros, né? 0,22 litros. Ia dar aqui 150. Tá? Só tenha cuidado, né? Que na pergunta, se fosse grama por ml, aí seria a letra A, né? Fosse grama por ml, mas não é. É grama por litro. Você só uma coisa que você fez aqui nesse problema foi pegar, né, a massa do soluto, 33 gramas, e dividir pelo volume da solução. Isso que é a concentração comum. Bom, M1 sobre V, só isso. Tá? Aqui está em grama, né? Ele te deu o volume em ml. Então, vai ficar grama por ml. Mas como ele quer em grama por litro, você faz essa regrinha aqui, ó. Grama por ml. Para transformar para grama por litro, você multiplica por 1000. O inverso, você divide por 1000. Tá bom? Esse é o primeiro problema. Então, aqui nós aplicamos a fórmula da concentração comum, né? Que é muito usada no laboratório, quando você vai preparar uma solução de soda cáustica,
uma solução de glicose, uma solução de nitrato de sódio, acetato de sódio, que você vai pesar, né? Essa quantidade e vai transferir para o recipiente lá, né? No caso. No laboratório tem lá o Becker, tem os Erlenmeyer, tem Bureta, tem Proveta, né? Aí você pode medir lá com a Proveta esse volume, né? Um balão volumétrico também. Então, aqui é a letra E. Não tem letra E aí, mas eu coloquei. Né? Apareceu aí, o meu. Esse é o primeiro problema, tá bom? Vamos para o outro. Agora ele diz assim, que no preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio. Esse é o meu soluto. Então, a massa do soluto eu chamo de 1, né? M1, massa do soluto. 0,4 gramas. Lembra que na aula passada eu falei, tudo que eu falar em soluto, você vai usar índice 1. Tá bom? Se é massa do soluto é M1, se é volume do soluto é V1, né? Quando for solvente, você chama V2, né? Índice 2. Caso, V2, M2, massa do solvente, que é água. Quando é solução, não precisa ter índice, né? Pode ser massa da solução, volume da solução, que é o total. Já. Então, no preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é 0,05 mol por litro, né? A concentração dessa solução é aquela que nós trabalhamos ontem, né? A molaridade. Molaridade 0,05 mol por litro. Determine o volume final. O volume. Aí aqui não apareceu a fórmula do cloreto de sódio, né? Mas o cloreto de sódio eu não coloquei aí, mas é NaCl. Tá? Essa massa do NaCl 58,5 gramas por mol, não saiu do problema, estou colocando. O sódio vale 23, né? E o cloro 35,5. Então, esse 58,5 é a massa molar do soluto. Então, é 58,5 gramas por mol. Aí, esse problema 2 envolve aquela concentração em quantidade de matéria, mol por litro, que é quando você pega a massa do soluto, divide pela massa molar do soluto vezes o volume em litros, tá bom? Essa aqui é a concentração em quantidade de matéria. Quando ele falar mol por litro, né? Mol por litro, estou falando dessa concentração aqui. Quantidade de matéria, né? Por litro, mol por litro. Esse aqui é a massa do soluto, que tem que estar em gramas. Né? Essa aqui é a massa molar do soluto, que tem que estar em gramas por mol. Esse aqui é o volume da solução, que tem que estar em litros. Tá? Aí ele quer saber o volume. Ele deu a massa do soluto, né? Ele disse que essa concentração, quando você colocou essa massa, ela ficou com essa concentração de sal, 0,05 mol do sal por litro. Ele quer saber o volume final. Então, a gente vai jogar na fórmula aqui. Ó. Qual é a fórmula? Concentração, massa do soluto, dividido pela massa molar, vezes o volume. Né? Então, vamos substituir aí. Ó. O M vale 0, o lugar do M aqui vale 0,05, né, o valor do M, né? Isso aqui, ó. Né? O M1 ele me deu, que é 0,4, é esse aqui, dividido pela massa molar do soluto, que eu coloquei para vocês aí, que não tinha problema. Eu vou multiplicar pelo volume que eu vou encontrar. Embaixo desse número aqui tem o número 1 que não aparece, né? Então, vamos meio pelos extremos aqui, 0,05, vai multiplicar 58,5 vezes V, né? É igual
Esse 1 vai multiplicar 0,4. Pronto. Agora vamos multiplicar aí na frente aí 0,05 vezes 58,5 dá 2,925V igual a 0,4, né? Multipliquei esse por esse, ó, né? Deu isso, vezes V. Agora eu vou pegar o V igual, eu vou isolar o V aqui, né? Igual 0,4 dividido por 2,925. E aí, quanto vai dar isso daí? Dividido por 0,4 dividido por 2,925. Na verdade, aqui vai dar 0,1367, né? Então, isso fica mais aproximado, né? Aí, como eu joguei a massa molar 58,5, ela pode ter uma variaçãozinha pequena aqui. Aí eu coloquei 58,5. Então, está mais próximo de... Depois do 3, do 3 tem um 6, né? Então, eu vou pegar esse 3 aqui e jogar para 4. 0,14 litros. Na letra A. Ou seja, quando o problema é falar numa concentração em mol por litro, né? Você vai lembrar dessa fórmula aqui. Molaridade, né? Que é a concentração em quantidade de matéria por volume. Concentração em mol por litro, né? Igual a massa do soluto dividido pela massa molar multiplicado pelo volume em litros. Aí tem que ter cuidado que o volume vai sair em litros, né? No caso aqui está mol por litro, aqui está grama, né? E aqui está grama por mol. O volume vai sair em litros. Tá? Então, aí nós aplicamos a segunda fórmula de ontem, né? Nós vimos. Só que ontem nós encontramos a concentração em mol por litro, né? Ele deu o M1, deu o M maiúsculo e deu o V. Eu encontrei o M. Aqui ele deu o M da concentração em mol por litro, a massa molar, e o M1 e nós encontramos o volume. Nós podemos encontrar qualquer uma dessas daí. Vamos para outro. Questão 3. A questão 3, qual será o volume de... Aqui a questão 3, nós vamos lembrar da diluição. O que é diluir uma solução? É colocar água naquela solução, né? Quando a gente vai diluir uma solução, por exemplo, só relembrando aqui, né? Tu tens aqui uma solução e vai colocar um sal aqui dentro. Vamos supor que eu coloque aqui 10 gramas de um sal comum, certo? Aí, essa solução antes, ela tem, né? Ela tem uma concentração já definida. Vamos chamar de C1, que é a concentração inicial. Ela tem um volume dela própria aqui já, V1, certo? Concentração inicial, volume inicial, ela já conheço. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, diluir uma solução, eu colocar água naquela solução. Eu vou adicionar água. Aí você lembra do suco, que está bem doce, né? Aí eu quero que ele fique menos doce, menos concentrado. Você coloca água. Quando você coloca água, o que vai acontecer com o volume? Vai aumentar, né? Esse V1 aqui, agora você tem a solução depois, né? Esse V1 aqui vai ser agora V2, que é o volume final. E essa solução aqui passa a ter uma nova concentração, C2, concentração 2, né? Concentração comum. Então, esse volume aumentou, ó, né? Que era V1, ele aumentou porque eu coloquei água aqui, eu coloquei um volume de água aí, né? Então, o volume aumentou. Aí, o que acontece? Só que aqui permanece 10 gramas de sal. Por mais que você coloque qualquer quantidade de água aqui, né, nessa solução, 10 gramas vai ficar ali dentro, sempre 10 gramas, não vai alterar. Antes e depois,
né, tu vai ter o que constante? A massa do soluto. O M1 é constante aqui e o M1 é constante aqui. Né? Só relembrando a aula de ontem. Então, como é que eu sei o que é concentração? Não é M1 sobre V, né? Então, como o M1 é constante nos dois casos, eu vou igualar, né? Antes e depois. Ó. Antes é igual a depois. Quantidade de soluto é igual. O M1, né, vai ser essa concentração vezes esse volume aqui, né? C vezes V. Então, antes a massa do soluto é igual. Então, se eu pegar o M1 aqui, ó, vai ficar C1V1, né? Quanto é o M1 antes, né? Ou seja, antes, a massa do soluto antes é igual à massa do soluto depois, né? Então, quanto é o M1 antes? C1V1. C1V1. Quanto é depois? C2V2. Então, nisso a gente chega nessa fórmula aqui, ó. Do lado esquerdo da igualdade, né? C vezes V é o estado inicial da solução e aqui final, do lado direito. Isso vale para a concentração comum que eu estou falando aqui, né? Mas vale também para a molaridade, que é a quantidade de matéria por volume, que é N1 sobre V, né? Número de mol por volume. Então, o número de mol antes é igual a depois, vai ficar MV, né? Certo? Então, a gente pode expressar para a molaridade também. Molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Quando falar em diluição, que você colocou água na solução, você vai lembrar essas duas formas. E o volume de água que você coloca, né? Por exemplo, se aqui tinha 100 ml no início, aí tu colocou mais 100, foi para 200. Então, o volume de água vai ser, para tu saber, vai ser o volume final menos o volume inicial. Se eu tinha 100, foi para 200, é porque eu coloquei 100 de água. Se eu tinha 50, foi para 100, é porque eu coloquei 50 de água. Então, a gente vai aplicar a diluição. É muito importante a diluição para vocês, porque muitas das vezes no laboratório vocês vão ter que diluir uma solução. Se ela estiver muito concentrada, dilui essa solução aí. Eu quero que a concentração dela caia para tanto. Então, quanto é que de água eu devo colocar? Aí eu faço o cálculo primeiro para saber quanto de água eu vou colocar. Então, aqui o problema está fazendo isso. Ó. Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro? Então, a solução inicial é essa. Ó. Olha a inicial. Tira a inicial do problema. Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução, né? Então, o volume inicial V1 é de 300. Eu já tenho uma solução preparada lá no laboratório, digamos, né? 300 ml. Ela tem concentração já conhecida. No caso aqui vai ser M1, ó, a concentração em mol por litro, porque é mol por litro, né? Se fosse grama por litro, seria C, né? Então, aqui é 1,5 mol por litro. Certo? Agora, ele quer saber que quantidade de água eu vou colocar nessa solução aqui, ó. Que volume de água eu coloco nessa solução para que ela, né, ela venha se tornar 0,3 mol por litro. Ou seja, no final, depois que eu colocar água, ela vai ter uma nova concentração de 0,3 por litro. Se você vai colocar água, a concentração tem que diminuir, né? Ela é 1,5, né? Ela vai para 0,3. Aí ele quer saber que volume de água eu coloquei aqui, né? Então, para eu saber o volume de água, eu tenho que saber para quanto foi o volume final, né? Se o volume final vai aumentar, mas vai aumentar para quanto, né? Então, aí eu vou aplicar a diluição aí. M1, V1 igual a M2, V2. Quanto é o M1? 1,5. Antes era 1,5 e o volume era 300. 1,5 vezes 300. Aí ela passou a ter M2 0,3. Né? E o V2 eu não sei para quanto foi, eu tenho que encontrar. Eu vou multiplicar primeiro aí 1,5 vezes 300. R$450. É igual a 0,3 V2. Né? Então, aí o V2 vai ser igual, né?
Passa, aí o 450 vem para cá, né? Vai dividir por 0,3. Aí quanto é 450 dividido por 0,3? Vai dar 1.500 ml. É isso aqui? Não, né? Tu não vai marcar 1.500, porque esse aqui, o volume foi para 1.500. Antes era 300, né? Se aumentou para 1.500, quanto foi que eu coloquei de água? Alguém responde aí. Quanto eu coloquei de água? Se era 300, foi para 1.500. Era 300 ml, foi para 1.500. Tinha uma solução que era 300 ml. Aí eu verifiquei que ela foi para 1.500. Quanto tu colocou de água para poder ir para 1.500? Alguém pode responder? Como é que eu 500. encontro? Hã? Não. Ó, 500. 1.200, ó. Não era 300? Aí ela foi para 1.500, não foi? Então, quanto eu coloquei de água lá? Aqui tinha 300 ml, tá? E aqui era 300, né? Ah, eu coloquei, aí eu vi que essa solução de 300 foi para 1.500, ela aumentou até 1.500. Então, você colocou quanto de água? 1.200, né? Então, o volume de água é o volume final, o V2 menos o V1. Né? 1.500, né? Quanto é 1.500? Menos 300, né? Toda vez que eu quiser saber o volume de água, que eu coloquei para aquela solução que eu estou diluindo, eu vou ter que fazer o quê? E achar primeiro o V2. Você identifica quem é a solução inicial e quem é a solução final. Aí encontra o V2, aí você vê a alteração. Era 300, foi para 1.500, então eu coloquei de água. Aqui é uma pegadinha de prova, né? Porque o aluno poderia marcar 1.500 na prova aqui. Eu estou perguntando o volume de água. Agora, se eu perguntar assim, para quanto foi o volume dessa solução final? Aí foi para 1.500. Mas quanto eu coloquei de água? 1.200. Tá bom? Vamos para uma outra parecida aqui. Eu troquei. Na hora de Tá? eu troquei. Agora vamos para uma outra parecida aqui. Ó. Que volume de água devemos adicionar, né? A 10 ml de uma solução, 2 mol por litro. Essa é a tua solução inicial. Você separa aqui. Inicial, final. Tu imagina lá que tu vai ter uma solução inicial, né? Ó, que volume de água devemos adicionar a essa solução aqui, ó, que já é conhecida. Então, essa é a nossa solução. Ela tem um volume V1, como ela é inicial, vou chamar de V1, né? 10 ml, certo? Ela tem uma concentração M2, desculpa, M1, né? Concentração em mol por litro, M1, igual a 2 mol por litro. Né? Ele está perguntando assim, que quantidade de água eu vou colocar nessa solução, né? Que volume de água eu vou colocar nessa solução, volume de água, para que ela, para torná-la, né, para deixar ela menor, né? Para deixar ela 0,25. Vou chamar M2 porque aqui é final. Por que você quer M2? Que é mol por litro, é a concentração, né? 0,25 mol por litro. Certo? Então, primeiro tem que encontrar V2, né? Eu não sei para quanto é que vai esse volume. Eu tenho 10, ele vai ter que ir para V2, né? Eu vou saber quanto eu coloquei de água. Então, a mesma coisa. Eu vou aplicar M1V1 igual, desculpa, M2V2, diminuição. Então, quanto é o M1? 2. Quanto é o V1? 10. 10 ml. Quanto é o M2? 0,25. Quanto é o V2? Não sei, vou encontrar. 2 vezes 10 dá 20, né? Igual. 0,25 V2. 0,25 vezes V2. Aí V2 vai ser igual. Passo 20 para o lado direito, né? E divide por 0,25. Quanto é
20 dividido por 0,25. Você divide 20 dividido por 0,25. Dá 80 ml. Aí, ó, não marca logo, né? 80 ml é o volume final. Era 10, foi para 80. Né? Quanto eu coloquei, então? Ó, 70, professor? 70, muito bem, 70, né? Aí, para saber, você eu estou dando aula, meu filho. Ai, papai, o que aconteceu com a Gabi, papai? Não sei. Peraí, depois eu lhe digo. Ai, ela postou, ai, papai, escuta rapidinho. Peraí, rapidinho. Ah, Tá, bora lá. Então, foi para 70, né? Então, era 10, foi para 70, foi para 80, né? Porque você colocou 70, então. Mas para garantir, você faz assim, ó, para achar. Toda vez que o problema perguntar qual o volume de água eu coloquei, aí você faz assim, volume de água é o final menos inicial. Eu pego o V2 e diminuo do V1. Só para olhar o cálculo matemático mesmo. Mas de cara você já sabe, se é 10 foi para 80, né? Porque você colocou 70, então. Tá bom? Eu vou colocar na prova probleminhas assim, de volume de água, para achar V2, entendeu? Aí fica atento na pergunta, ó. Se ele perguntar volume de água, a resposta não vai ser V2, né? Vai ser quanto eu coloquei de água. 70 foi para 80, né? Aí, então, eu coloquei 70, tá bom? Pronto, de diluição é isso, tá bom? É claro que alguns problemas, às vezes, pode fazer assim também. Ah, ele vai falar assim, M1, V1, M2, V2. Se o problema disser assim, agora ele fez o contrário, ele me disse que a minha solução final ele me deu o valor da concentração final, ele me disse para quanto o volume foi final, né? Disse quanto é o volume inicial, ele quer saber quanto era a concentração antes. Aí tu encontra isso. Tudo é relativo, você só tem que identificar quem é inicial e quem é final. Tá bom? Tá? Na fórmula tu pode encontrar qualquer coisa. Tá bom? Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Ó, vamos supor que lá tem 2 frascos, né, no laboratório lá. A primeira tinha esse frasco, né? Aí nesse frasco aqui, a solução era M1 desconhecido. Volume era 10, né? Era 10. Aí, depois, esse volume aqui já é V2 igual a 80, um exemplo. E o M2, ele me disse quanto é 0,25, mas ele não deu M1. Aí tu encontra pela fórmula, M1V1 igual a M2V2, aí tu encontra isso daqui. Aí tu vai encontrar esse valor aqui de 2, digamos, entendeu? Que é o volume inicial. Sempre o problema, ele vai mostrar quem é o inicial, quem é o final. Né? A ideia de quem é inicial, quem é final. Pronto. A outra eu coloquei para a gente lembrar a fórmula da concentração em mol por litro. Massa do soluto, massa molar vezes volume, que ela é muito utilizada, né, no laboratório. Então, concentração em quantidade de matéria por volume, mol por litro, é mol por litro. Aí, só que aqui, essa questão 5, ele fala assim no preparo de uma solução. Preparo de solução. Para vocês é importante também, por exemplo. Imagine que você deve preparar 500 ml de uma solução. Aí tu pega lá os dados, fala, 500 ml é o volume.
Você vai preparar esse volume. Eu quero esse volume. De carbonato de sódio, né? Aí ele deu a fórmula do carbonato de sódio. Vou colocar a fórmula bem aqui assim, que a gente vai precisar. Tá? Na concentração, 0,2 mol por litro. Você quer preparar, imagine que você quer preparar 500 ml de carbonato de sódio nessa concentração aqui, ó, 0,2 mol por litro. Então, eu vou colocar a concentração, ó, mol por litro, já sabe que é SM aqui, ó, campainha puxada. Né? Aí ele está dizendo assim, que massa desse soluto você deve pesar para transferir para um balão volumétrico? Porque, geralmente, no laboratório, você tem um balão volumétrico de 500 lá, né? Aqui tem um gargalo, né, do balão. Balão de fundo chato, deixa eu nunca fiz isso. Mais ou menos assim. O péssimo desenho. Um balão lá, volumétrico. Aqui ele é de 500 ml, esse balão. Aí ele quer saber quanto é que você tem que pesar desse carbonato de sódio. Ele quer saber a massa do soluto em gramas, né? Quanto é que eu tenho que pesar para eu transferir para esse balão aqui? Aí você vai lembrar que ele deu a massa do sódio, do carbono e do oxigênio, porque você vai ter que achar essa massa molar aqui, ó. Então vamos encontrar a massa molar logo. O sódio, são 2, né? 2 vezes 23, 46. Carbono só é 1. 1 vezes 12, 12. Oxigênio tem 3. 3 vezes 16, 48, né? E eu somo, isso daqui vai dar 106 gramas por mol. Quando ele te der as massas atômicas, porque tu vai ter que achar a massa molar, o M maiúsculo. Então, vai encontrar esse M aqui, que é a massa molar. Bom, então agora a gente vai para cá, ó. Só que um detalhe, ó. Esse volume nunca pode estar em ml nessa fórmula aqui, ó. Ele tem que estar em litros, por isso que eu vou dividir por 1000 o valor. É meio litro aí, certo? Você dividiu por 1000 aí, para passar para litro. Não pode ficar em ml nessa fórmula, o volume nessa fórmula aqui. Então, é porque aqui é mol por litro, então esse volume aqui tem que estar sempre em litros. Se tiver em litro, deixa, né? Agora vamos saber o que a gente vai fazer, ó. Então, eu vou jogar a fórmula aqui, ó. Massa do soluto sobre massa molar vezes volume. Aqui embaixo do M tem o número 1 que não aparece, né? Quando eu quiser encontrar massa, eu vou pegar o M1, multiplicar por 1, vai ficar M1 igual. Aí multiplica esses três aqui, ó. Molaridade vezes massa molar. Ou seja, no laboratório, quando você for preparar uma solução dessa, tu vai pegar o quê? Tu vai multiplicar a concentração que ele te deu, né, que tu tem que preparar, a massa molar do sal que ele te deu, do soluto, né, que encontrou, e o volume que você vai preparar. Só que esse volume tem que estar em litros. Só são essas três coisas, ó. Entendeu? Três coisas aqui. Certo? Então, ele te deu a concentração, eu quero preparar a solução nessa concentração, já está aqui, só pegar aqui 0,2, multiplica pela massa molar que você encontrou do seu soluto, nesse caso não é o seu carbonato de sódio, mas pode ser glicose, pode ser sulfato de alumínio, pode ser qualquer um outro. Massa molar, quanto é? 106 vezes o volume, meio litro, né? 0,5. Então, vamos multiplicar os três. Né? Então, vou multiplicar aqui. É 0,2 vezes 106, né? Vezes 0,5. 10,6 gramas, né? Então, tu vai ter que pesar isso. Tu vai pegar lá, tu vai lá na balança analítica lá, né? Que o professor de vocês vai conduzir vocês, vai preparar a solução de vocês lá, no experimento de vocês lá. Aí vai transferir, né, esses 10,6 para cá para dentro desse balão. Certo? Aí completa com água destilada. Tem água destilada lá até chegar no gargalozinho daquela marca do menisco, né? Aí pronto, aí está preparada a sua solução. Aí você vai escrever no seu rótulo lá, 0,2 mol por litro, né, de carbonato de sódio.
Aí deixa guardadinha lá no laboratório. Né? Você usa água destilada sempre, né, para completar, não é água da torneira. Já tem água no laboratório lá de vocês, do IFAM, já tem um destilador lá, sai destilado, que é água pura, né? Tem outros componentes. Pronto, é isso. Toda vez que você for preparar uma solução, você vai usar a balança, usar o balão volumétrico, né? Você tem lá no laboratório as provetas, como medir a piceta, que guarda lá a água destilada, né? Como é que pesa, a balança já está tarada lá, coloca lá o quanto que você quer pesar. Tem balança de todo tipo lá, analítica, balança menos, balança comum mesmo, né? Que dá para pesar massas pequenas. Tá bom? É isso. Então, na prova de vocês, eu vou colocar uma questão assim, ó, vou dizer assim, ó, que massa você deve pesar para preparar uma solução assim, tá bom? Fique atento nesse problema aqui, que pode ser que venha na prova uma questão assim. Quanto é que eu vou colocar do sal lá dentro? Né? Para ter essa concentração. Uma diluição também, vai ter na prova uma diluição. M1V1, M2V2, quanto eu coloquei de água. Porque são coisas corriqueiras que vocês trabalham que vão trabalhar na área de vocês. Outra coisa também é essa aqui, ó. Nós falamos de parte por milhão, né? Concentração em ppm, parte por milhão. Partes por milhão, né? Uma parte por milhão. Um ppm é uma parte do soluto que você tem, né? Para 1 milhão de partes daquela solução. 1 milhão de partes do todo, né? Da solução. Ela vai expressar sempre soluções muito diluídas, né? Então, geralmente, alguns resultados de análise de amostra de água, que vão mostrar, por exemplo, concentração em cálcio, potássio, vai ser dado em parte por milhão. Tá bom? Então, ontem nós vimos que uma parte por 1 milhão, né? Miligrama por litro é a mesma coisa que ppm, tá? É a mesma coisa que um ppm. Miligrama por quilograma também é a mesma coisa que ppm. Certo? Aí lembrando, né, que quando eu digo que eu tenho 1 miligrama, né? 1 miligrama em 1 litro, eu estou dizendo que eu tenho. Em 1 litro eu tenho 1 milhão de miligramas. Por isso que é igual. Miligrama, miligrama. Estou dizendo que eu tenho 1 em 1 milhão. Uma parte por milhão. Né? Então, é um ppm. Isso aí. Mesma coisa, miligrama por quilograma. Vai ser miligrama dentro de 1 quilograma. É 1 milhão de quilogramas. 1 milhão de miligramas, quer dizer. A mesma coisa. Vai ser ppm, parte por milhão. Então, diz assim, a análise da água de um viveiro revelou uma concentração de 0,01 mol por litro de cálcio. Ontem eu não expliquei isso aqui, como é que transforma mol por litro para ppm, né? Mas a gente pode fazer também, ó. Transforma essa concentração para ppm. Como é que a gente vai transformar? Toda vez que eu tiver mol por litro, eu posso transformar para ppm. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. Primeiro, você tem 0,01 mol de quem? De cálcio. Não é isso? 0,1 mol por litro de cálcio. Por cada litro, né? Então, eu faço assim. Ó. Quanto é a massa do cálcio? Né? 40 gramas por mol. Aí você vai pegar 40 gramas em 1 mol, né? Quantos mols eu tenho de cálcio? 0,01, né? Então, 0,01 mol vai ser quantos gramas de cálcio? X, né? Esse X aí vai ser multiplicado 40 vezes 0,01. Agora multiplicar aí 40 vezes 0 vezes 0,01, 0,4 gramas. Tá vendo? Então, tu vai ter zero. Ó, quando ele está dizendo que você tem
0,01 mol por litro de cálcio, né? Por litro de cálcio, tu tem na verdade, 0,4 gramas por litro de cálcio. Esse 0,1 é 0,4 gramas por litro, certo? Só que ppm, né, miligrama por litro, né, ó, como ppm é miligrama por litro, ó, ppm é miligrama por litro, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu pego esse 0,4, passo para miligramas, tá vendo? Então, eu multiplico por 1000, né? Como é que eu transformo grama para miligrama? Multiplicando por 1000. Então, aqui vai ser 0,4 vezes 1000, né? Vai dar 400, né? 400 miligramas por litro é igual a 400 ppm. É a mesma coisa. 400 miligrama por litro é a mesma coisa que ppm. Pronto. Isso aí é uma forma de você ter uma concentração em mol por litro e passar para ppm. Qualquer concentração, você faz esse joguinho aí. Mas só que você vai ter que ter a massa molar do soluto, tá? Ele vai ter que dar a massa molar do soluto. A tabela periódica traz essa massa. O nosso cálcio aqui é 40 gramas por mol. Então, 40 gramas é 1 mol. Então, 0,01 mol, eu descubro quantas gramas são. Aí, essa grama aqui, chegou aqui, ó, é só tu pegar essa grama aqui e multiplicar por 1000. Aí tu já vai ter 400, pronto. Já sabe que vai ser 400 ppm, que vai dar 400 miligramas por litro, entendeu? Certo? Então, é isso. Então, dei uma estudada logo nessas 6 questões, né? E eu vou me basear por algumas questões daqui para colocar umas 3 ou 4 questões na nossa prova, entendeu? Desses cálculos de soluções. 3 questões parecidas, ou 2 das 10, né? 3. Mas eu vou cobrar isso daqui, tá bom? É isso. Eu vou salvar isso aqui para vocês. Deixa eu salvar aqui logo. Aí eu mando no grupo para vocês. Aí eu vou aqui. Essa gravação.